carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 15 até o versículo 23. Vamos fazer a leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos, por gentileza, os versículos pares da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 15 até o versículo 23. Diz assim o texto: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Acima de todo principado e potestades, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos, irmãos. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra, te louvamos pelo que ouvimos já na manhã de hoje. Obrigado porque o Cordeiro ressuscitou e te louvamos por isso. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos oriente na exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele tem como objetivo descrever que a igreja foi concebida por Deus na eternidade, plantada no tempo e no espaço da história, através do evangelho que é poder de Deus. Quando Paulo fala sobre esse evangelho, na carta aos Romanos, ele vai deixar bem claro que esse evangelho é o próprio Jesus Cristo. Então a gente poderia dizer que o objetivo da carta de Paulo à igreja dos Efésios e a nós é descrever que a igreja foi concebida por Deus na eternidade, plantada no tempo e no espaço da história, através de Jesus Cristo, que é poder de Deus. Há um propósito de Deus para a sua igreja. E a igreja só é completa em Cristo, e quando a sua presença manifesta do Cristo vivo, do Cristo que ressuscitou, como vimos na manhã de hoje, se torna a maior necessidade da igreja. A carta de Paulo de Efésios está dividida em 2 blocos. Os 3 primeiros capítulos são teológicos, enfatizando assim a doutrina do Novo Testamento como fundamento da igreja. Os 3 últimos capítulos são práticos e focalizam o comportamento do cristão. Acima de tudo, esta carta ela é um encorajamento, uma demonstração escrita para lembrar os crentes em todas as épocas
das suas imensuráveis bênçãos em Jesus Cristo. Nós não podemos perder o impacto dessa verdade, isto é, da presença real de Cristo em nós. A carta, ela é endereçada aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que vive na cidade de Éfeso, capital da província romana da Ásia Menor, atualmente a Turquia. O evangelho foi levado a Éfeso, provavelmente por um casal de exponencial talento, chamado Priscila e Áquila. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, mais ou menos no ano 60, já na grande perseguição feita pelo Império Romano aos cristãos. A carta é um resultado das boas novas do Evangelho e é a revelação da ordem de Deus para o seu povo em todo o tempo. John Mackay, ele revela a sua paixão por essa carta nos seguintes termos. Ele diz que a carta dos Efésios é a essência destilada do cristianismo. Nos dias de Paulo, a carta proclamava a ordem de Deus à era romana. Assim também, Efésios é hoje o livro mais atual da Bíblia, visto que ele promete reconciliação ao invés de alienação, paz ao contrário de guerra, vida ao invés de morte. Capítulo 1, a partir do versículo 15, nós temos uma oração de Paulo. As orações de Paulo são pontos culminantes da sua teologia. Nós vamos encontrar Paulo orando várias vezes, e na carta dos Efésios ele ora 2 vezes. A oração é o índice do seu senso de valores. Ela é o espelho da vida interior. Efésios, de 1 a 14, Paulo mostra o que nós somos, o povo mais rico do mundo. Paulo diz que nós fomos eleitos, remidos para o louvor da sua glória. Mas agora, Paulo pede a Deus para abrir o nosso entendimento, a fim de que saibamos que somos o povo mais poderoso do mundo. Por que é que nós somos o povo mais rico do mundo? Por algumas razões. Primeiro, porque nos versículos 4 e 3, Paulo destaca a bênção que procede de Deus. Qual é a bênção que procede de Deus? O versículo 4 e 3 vai nos dizer que a nossa eleição, nós fomos eleitos na eternidade, quando nada existia, só existia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele pensou em você. Já pensou nisso? Mas ele não só pensou em você, ele pensou também num plano para salvar você. E nesse plano estava a pessoa de Jesus Cristo. No versículo 4 e 3, ele vai falar da adoção, ou seja, a bênção passada, a bênção que procede do Pai. No versículo 7, Paulo vai falar da bênção que procede do Filho. Qual é a bênção que procede do Filho? É a redenção e a remissão dos nossos pecados, que é um ato da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Nos versículos 13 e 14, vai falar da bênção que procede do Espírito Santo. Vai falar da bênção do resgate, aí ele usa uma palavrinha chamada penhor, certo? O Espírito Santo nos marcou como a garantia, como o penhor, que ele vai voltar para buscar a sua igreja, e nos fez propriedade e herança do Senhor. Tudo isso
com um objetivo só. O catecismo da nossa igreja diz assim: qual é o fim principal do homem? Sabe? Vamos lá? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí, se você pregar Efésios, e você observar o versículo 6, o versículo 12 e o versículo 14, todas essas bênçãos passadas, que procede do Pai, a bênção presente, que procede do Filho, a bênção futura, que procede do Espírito Santo, é para louvor da sua glória. E aí Paulo chega nessa oração, e aí no versículo 17, aí se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, permaneça. No versículo 17, ele pede, na sua oração, ele pede espírito de sabedoria. Olha o que ele diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. É interessante aqui que a palavra grega usada por Paulo não é a palavra diagnosis, que também é conhecimento, mas é o epignosis, que é conhecimento, certo? Disso, um tipo de uma sabedoria que nós não adquirimos neste mundo. E aí, o livro de Provérbios vai definir como uma coisa mais preciosa. E Tiago vai dizer que quem não tem, peça a Deus que a todos dá. Que a todos dá. A sabedoria que vem do alto, ela é diferente da sabedoria que nós adquirimos aqui. A sabedoria é resposta aos problemas eternos da vida. A sabedoria é resposta aos problemas referentes à morte. A sabedoria é resposta de Deus ao homem. A sabedoria é resposta de Deus no tempo e da eternidade. Essa sabedoria é o conhecimento iluminado por Deus, pois a mente natural não consegue discernir as coisas espirituais. Sabedoria, nesse texto aqui, na palavra que Paulo usa, é olhar para a vida com os olhos de Deus. É ver a vida como Deus vê. Isso aí nós poderíamos chamar de cosmovisão. Todos nós temos uma cosmovisão, certo? Independente do que pensamos ou que não cremos, mas nós cristãos precisamos ter uma cosmovisão cristã. A gente precisa olhar para a vida e ver a vida como Deus vê. É isso que Paulo está dizendo no versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Mas só espírito de sabedoria? Não. Ainda no versículo 17, ainda no mesmo versículo, Paulo pede também espírito de revelação no pleno conhecimento. O que Paulo quer dizer com isso? É bom compreender que só o Espírito de Deus pode abrir as cortinas da nossa alma para que possamos entender as riquezas de Deus. O que Paulo não está dizendo? Primeiro, Paulo nos fala aqui da prática de se buscar novas revelações a parte das Escrituras. Não é isso, isso não existe. Segundo, Paulo não está falando que os crentes devem buscar como fonte de conhecimento da vontade de Deus, além das Escrituras. Não é isso. Paulo ora a Deus para que os crentes, para que Deus possa revelar aos crentes, aos seus leitores, as riquezas da herança que eles têm. Que riquezas são essas? Destaco 4. Esperança, está dentro do contexto, certo? Especialmente aí dos versículos 12 ao versículo 14. É a esperança em que nós vamos ser resgatados. E aí a palavra penhor, primeira vez que ela aparece na Bíblia,
é naquele caso de Tamar com Judá. Quem esteve domingo na minha sala lembra que eu referi a isso, certo? O caso de Tamar com Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. Judá tinha 3 filhos. Casou o primeiro morreu porque o camarada não era gente boa. Casou o segundo com a mesma mulher, para cumprir a lei do levirato. O segundo morreu porque também não era essas coisas todas. E Judá disse assim para a viúva: Tamar, fica aí na tua viuvez, que quando o meu filho chegar à idade de casar, a gente casa com você. Aí eu cumpro a lei. O rapaz cresceu, a mulher ficou lá esperando, e Judá ficou pensando: sou louco, ela já matou 2, e aí se eu levar o terceiro, ela mata também. E o tempo passou, e aí o que aconteceu? Certo dia, Judá vai tosquiar umas ovelhas. E alguém diz para Tamar: teu sogro está aí tosqueando ovelhas. Ela tira a roupa de viúva e coloca uma roupa de prostituta. E senta lá no caminho das águas. Judá passa, dá uma olhadinha, acha interessante, e aí se aproxima. Ele tinha um amigo, e aí se você tem um amigo, o seu amigo precisa ter o nome desse cidadão. O nome do amigo do Judá era Adulão. Aí, amigos tem que ser Adulão mesmo, certo? Adulão era o nome do amigo do cidadão. E aí o amigo foi lá, perguntou: quanto é que você quer para dormir uma noite com o meu patrão? Ela disse: não, um cabrito. E aí Judá vai lá, dorme com Tamar, e na hora de pagar, ele não tem um cabrito ali. Ela diz: mas não tem problema, você deixa um penhor. Aí é que aparece a palavra penhor a primeira vez. Você deixa um penhor, você deixa uma garantia. Aí ele deixa o seu selo, vai embora. Chama o Adulão, leva o cabrito, procura a prostituta. Ninguém disse aqui não teve prostituta nenhuma, porque ela tira as roupas de prostituta, veste a roupa de viúva e deixa a barriga crescer. Ela engravidou. Volta com o cabritinho e Judá diz: deixa as coisas lá. O tempo passa, jamais Judá imaginou que aquela noite foi com a sua nora. E aí a notícia chega: Judá, tua nora está grávida. Está aí para fora. Ela precisa ser apedrejada, a justiça precisa ser feita. E aí Tamar vem, e quando na hora do apedrejamento ela diz assim: do homem que pertence a esse selo, eu engravidei. Ele diz assim: ela é mais justa do que eu. Por que nós nos tornamos o povo mais poderoso do mundo e o povo mais feliz do mundo? Porque nós temos esperança que um dia nós vamos ser resgatados. O Espírito Santo nos marcou, nos selou. Está aí no versículos 11, 12, 13 e 14. Selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Vamos ser resgatados. Segundo, nós nos tornamos o povo, e Paulo ora para isso, para que os seus leitores possam perceber isso, que esse povo tem um chamado. E esse chamado, já referimos a ele, está lá no versículo 4, certo? Antes da fundação do mundo, houve a nossa vocação, o nosso chamado. E fomos chamados para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. Esse tem um objetivo, não é simplesmente eleitos para viver de qualquer maneira. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. E os versículos 6, 12 e 14 diz que é para o louvor da sua glória. Certo? Está aí a outra coisa. E finalmente, poder. A oração de Paulo é isso. Paulo diz assim: para que o Deus, versículo 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, já vimos isto, certo? Sabedoria, também de revelação no pleno conhecimento dele. O mundo
O mundo vive sem esperança. E aí o versículo 18 vai tratar disso. Iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O mundo vive sem esperança. Talvez a expressão mais popular dos nossos dias seja essa: nunca ter nascido é a maior felicidade. Há muitas pessoas sem esperança. Há muita gente morrendo. E há muita gente com desejo de morrer. Há gente sem motivação, sem projeção, sem vontade de viver. Sabe por quê? Porque não entende que há um futuro glorioso. Pois Deus Pai nos escolheu na eternidade, nos adotou, o Deus Filho nos redimiu e perdoou, e o Deus Espírito Santo nos selou e nos deu esta garantia. Este é o motivo da oração de Paulo, para que a igreja venha conhecer e experimentar essa gloriosa esperança. Aí ele escreve isto para os seus leitores, que são santos e fiéis, lá em Éfeso, mas também escreve isso para os leitores nesta manhã, que são santos e fiéis em Garanhuns, também para nós. Ele ora a Deus, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo conceda espírito de sabedoria, de revelação, ilumine os olhos do coração para saberdes qual a esperança da nossa vocação. Por que nós fomos chamados? Aí eu quero dizer 4 colocações. Primeiro, Deus nos chamou para sermos de Jesus. Segundo, Deus nos chamou para vivermos em santidade. O versículo diz assim, o versículo 4 diz para vivermos em santidade e sermos irrepreensíveis. Deus nos chamou para liberdade e paz. Deus nos chamou para o sofrimento, mas também para a glória. Final nesse feriadão, cerca de 140 cristãos e outros 400 estão feridos no Sri Lanka. Um atentado que foram feitos no momento da celebração da Páscoa. Deus também nos chamou para o sofrimento. E o apóstolo Pedro, escrevendo sobre isso, vai dizer que nós passamos por sofrimento, certo? E alguns sofrimentos são causados por atos da nossa desobediência. Alguns sofrimentos, às vezes, são causados também para que a nossa fé seja fortalecida. Paulo afirma, no versículo 18b, que Deus é a nossa herança e que nós somos a igreja que Deus comprou com o sangue do seu Filho. Herança dos santos. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, Lucas escreve assim. Ele diz assim: olhai pois por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Deus olha para nós e vê a sua gloriosa riqueza. Nós somos a riqueza de Deus, nós somos a herança de Deus, nós somos a sua preciosa herança, como recompensa do penoso trabalho do seu Filho. O que Isaías nos diz no versículo 53, 11, que foi projetado já na manhã de hoje? Diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará muito, porque a iniquidade deles levará sobre si. Isaías, falando sobre o sofrimento de Jesus, diz que Jesus vai ficar satisfeito por todo aquele sofrimento, por tudo aquilo que ele passou, porque ele fez tudo aquilo que nós, igreja, gente, aqui reunida nesta manhã, nos tornasse uma gloriosa
riqueza dele, sua preciosa herança, propriedade do Senhor. Veja o versículo 19. Qual é a suprema grandeza do seu poder para o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Versículo 20. Qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Se a nossa eleição, lá de Efésios 1:4, aponta para uma bênção no passado, a herança aponta para o futuro, para o poder de Deus que está à nossa disposição e pode ser contemplado. Como é que Deus manifestou esse poder? Primeiro, versículo 20 diz, na ressurreição de Jesus. Muito interessante. Sepultar um corpo dilacerado, sepultar um corpo que foi esmagado, sepultar um corpo de alguém que disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e em 3 dias ressuscita o leão da tribo de Judá. Isso é poder de Deus. Isso é manifestação do poder de Deus. Foi o poder de Deus que ressuscitou a Jesus. Para o romano, travou a sepultura. Foi selada a sepultura. Para o romano, rolou uma pesada pedra em direção à sepultura. O Império Romano colocou guardas, homens ali, para que pudessem vigiar a sepultura. Mas o poder de Deus, como diz Paulo aqui, o poder de Deus, que Deus exerceu, na eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Deus ressuscitou. Mas Deus também manifesta esse poder, a parte B do versículo, quando ele entroniza Cristo. Veja o que diz, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Mas somente isto? Não. O versículo 21 diz que esse poder é manifestado quando Cristo se torna Senhor. Veja o que diz, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, o poder de Cristo é manifestado na ressurreição, o poder de Deus é manifestado na ressurreição de Cristo, o poder de Deus é manifestado na entronização de Cristo, o poder de Deus é manifestado no senhorio de Cristo sobre a igreja, sobre o universo, acima de todo principado, acima de toda potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse é o poder. E esse poder está à disposição da igreja. Veja o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o quê? Cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. A força desse poder que ressuscita, que entroniza, que faz Jesus Cristo Senhor, vai além. Tudo está debaixo dos seus pés, e Paulo chama isso de suprema grandeza, para que Cristo seja o cabeça de todas as coisas, e ele estende esse poder à igreja. Deus prova o seu amor pela igreja quando oferece o seu Filho, naquela sexta-feira de Páscoa, mas ele revela o seu poder quando ressuscita no domingo pela manhã. Pois a ressurreição sela a obra da redenção. A ressurreição marca o início da sua glorificação,
pois o poder é manifestado quando Deus Pai faz assentar-se à direita. Pois sentar à direita é uma figura de linguagem indicando o lugar de supremo privilégio e autoridade. Todavia, Deus estabeleceu uma relação singular entre Cristo e a igreja. Veja o versículo 22 e versículo 23. Versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o que da igreja? O cabeça. Versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pois todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça. O fato de Cristo ser cabeça da igreja, destacamos 3 pontos. Primeiro, é que Cristo tem total autoridade sobre a igreja. Ouçam bem, a igreja pertence a Ele. A igreja não é minha, a igreja não é nossa. A igreja pertence a Cristo, foi Ele que comprou, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que morreu para a igreja. E aí é Ele que governa, é Ele que dirige. Nós somos apenas servos cooperadores. Ouçam isto. A igreja é de Cristo. Ele comprou, Ele pagou, Ele redimiu, Ele morreu, Ele governa, Ele dirige. Todavia Ele levanta homens. E na igreja Ele levantou pastores, presbíteros e mestres. Paulo vai dizer isso em Efésios, quando diz que Ele concedeu dons aos homens, para que possam administrar. E aí pesa sobre esses homens uma carga que às vezes nós colocamos, mas nós precisamos entender que nós somos servos e devemos ser servos cooperadores. Segundo, Paulo vai falar da união entre Cristo e a igreja, e essa união é vital. Sem Cristo a igreja morre. É a semelhança dos ramos com a videira. A Bíblia diz nesse texto de ramos sem a videira que sem Cristo não podemos nada fazer. Agora a igreja, ela é inteiramente independente de Cristo. É um tipo de associação complexa. A igreja é corpo, totalmente cheio da presença de Cristo, pois a cabeça enche o corpo, com poderes de movimento, de percepção, e assim inspira o corpo que é a igreja, que a igreja convida em direção. Ouçam, de Cristo a igreja deriva a sua vida. De Cristo a igreja deriva o seu poder. De Cristo a igreja deriva os seus dons e tudo quanto é necessário à sua existência. Em sentido algum, a igreja depende de Cristo, nem é completada por ela, nem Ele é completado por ela. Contudo, há uma necessidade de um para com o outro. O esposo, ele é incompleto se a sua noiva não estiver santa, irrepreensível, entender o seu chamado, entender o seu poder, entender que existe o louvor da sua glória. Como videira, não se pode pensar em Cristo como videira sem os ramos. Aí não faz sentido. Como pastor, nós não podemos pensar em Cristo como um pastor sem vê-lo as suas ovelhas. Também como cabeça. É nesse sentido que ele encontra a sua plena expressão em ser corpo da igreja. Cristo não depende da igreja, mas a igreja depende dele. A igreja depende do mesmo poder e tem à sua disposição o mesmo poder que ressuscitou a Jesus,
que entronizou a Jesus e que fez Jesus Senhor de todas as coisas, tanto no presente século como no século vindouro. E aí eu quero concluir. Entendemos o alcance da oração de Paulo? 18. Paulo ora para que haja iluminação e pensamento. Iluminação dos olhos do vosso coração para saberdes. O grande impacto da oração de Paulo está em que os seus leitores tenham um conhecimento total. De que é que nós precisamos ter conhecimento total? Primeiro, precisamos ter conhecimento total da nossa eleição. Fomos eleitos. Paulo já nos disse isso no versículo 4, quando nada existia antes da fundação do mundo, e aí eu trouxe nas minhas palavras, ele pensou em cada um de nós, planejou e na plenitude dos tempos executou o seu plano. Segundo, precisamos ter conhecimento que nós somos a herança do Senhor, propriedade do Senhor. O que é que Pedro diz no capítulo 2, versículo 9 da sua primeira carta? Ele diz assim: vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na verdade, o que eu queria era apenas entender isso. Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É para isso que Paulo está orando, para que a gente possa entender isso. Deus nos elegeu, e aí nós já sabemos que fomos eleitos para sermos santos, irrepreensíveis e para o louvor da sua glória. Deus nos fez herança dele, e o versículo 17 de Efésios, versículo 19 de Efésios 1, vai nos dizer que esse seu poder que ele coloca à disposição, o versículo 22 vai dizer que ele deu à igreja. Temos esse poder. Paulo ora por isso. Podemos perceber que a oração do apóstolo, pois ele ora para que o espírito de sabedoria, de revelação, aumente o conhecimento de Deus, ilumine os nossos olhos. Não temos a liberdade de interferir, somente de orar, esperar a iluminação. Uma outra palavrinha que Paulo usa aqui no versículo 18, aliás, no versículo 19, no versículo 18 ele usa o saberdes, conhecimento, no versículo 19 ele usa o que cremos. Conhecimento e fé, a gente precisa juntá-lo, ou seja, a humanidade tem separado iluminação de conhecimento, a humanidade tem separado conhecimento de fé. Alguns afirmam que a fé e a razão são incompatíveis. Na verdade, as duas nunca estão em oposição nas Escrituras. Como se tivéssemos que escolher uma dentre as duas. A fé vai além da razão, mas se baseia nela. O conhecimento é a escada através da qual a fé sobe mais alto. É o trampolim de onde se pula mais longe. Aí o verso Paulo ora para saberdes. Saberdes o quê? Saber a suprema grandeza do seu poder. Seu poder para com quem? Para com quem cremos, que ele exerceu aonde? Exerceu em Cristo. É vital como Paulo junta aqui os verbos conhecer e crer. E aí aparece aqueles que simplesmente, primeiro vem dizer que
que não tem como andar junto. Mas ouçam. Primeiro, o que devemos conhecer? A suprema grandeza, como é demonstrada aonde? Na ressurreição, na entronização e no senhorio de Cristo. Depois que a gente tem conhecimento disso, a gente vai experimentar através da fé. A fé já foi mencionada no versículo 1, no versículo 13, no versículo 15 e agora de novo. Só que o participo presente do versículo 19 enfatiza a necessidade de um desenvolvimento contínuo da fé para compreendermos o poder de Deus. Não é simplesmente aquela fé de crermos, mas de continuarmos crendo. Assim sendo, conhecimento e fé têm necessidade um do outro. A fé não pode crescer sem uma base firme de conhecimento. E o conhecimento é estéril se não produz fé. Eu vou repetir. A fé não pode crescer sem uma base firme de conhecimento, de sabedoria. E a Bíblia nos diz que a sabedoria, o princípio da sabedoria, que a sabedoria é temor ao Senhor. E a Bíblia nos motiva a buscar. A fé não pode crescer sem uma base firme de conhecimento. E o conhecimento é estéril se não produz fé. É verdade que o mesmo poder de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí você diz assim, isso já aconteceu comigo? Passe a folha da sua Bíblia, vá para o capítulo 2, versículo 10. O que é que diz? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Só que antes disso, Paulo vai nos dizer, lá nos versículos iniciais, que nós estávamos mortos, em quê? Nos nossos delitos e pecado. Veja o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Por que Deus fez isto? Deus fez isto simplesmente para mostrar que Ele é capaz de fazer infinitamente mais, muito mais, do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Também Efésios, capítulo 3, versículo 20. E aí quero fechar com Efésios 6, 10. Paulo diz assim, ele nos exorta a sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Este é o poder de Deus. Que poder é esse? Ele ressuscitou Jesus. Que poder é esse? Fez Jesus sentar nas regiões celestiais. Que poder é esse? Colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todo o mal debaixo dos seus pés e deu à igreja. 4 aplicações. Primeiro, à luz do que Paulo escreveu, como você avalia a sua vida espiritual? Pense na bênção passada, quando Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Pense na bênção presente, que Ele nos fez filhos. E pense na bênção futura, que nós somos a herança dEle e que Ele vai nos resgatar. Avalie sua vida.
Segundo, você tem usufruído desse poder que Ele deu à igreja, você como igreja? Terceiro, você conhece a esperança da sua vocação, do seu chamado? De onde Deus o chamou? Lembre-se, todos nós, sem exceção, estávamos mortos. Não somente mortos, éramos escravos do mundo. Não somente escravos do mundo, éramos escravos dos nossos pensamentos. Não somente isto, éramos escravos da nossa própria carne, mas também de Satanás. Deus chamou dessa situação. Para que Deus o chamou? Versículos de Efésios 6, 12 e 14 nos diz, é a resposta da pergunta do nosso catecismo, para o louvor da sua glória. Qual é o nosso fim principal aqui? O fim principal do homem é louvar a Deus, glorificar a Deus e agradá-lo para sempre. E último, você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição de Cristo em sua vida? Pense nisso. Vá para casa, releia o texto. Faria muito bem se você relesse o texto. Eu ontem, quando terminei esse estudo, eu estava um pouco mais folgado esse feriadão. Chamei meu filho, o mais novo, o segundo, Wesley. Senta aqui comigo, para tu ver que coisa bonita que Paulo escreve a nosso respeito. Leia, olha para o texto. Leia o capítulo todo de Efésios. Olha para o texto. Olha que há uma bênção passada, há uma bênção presente, há uma bênção futura. A bênção passada procede de Deus em nos escolher. A bênção presente procede do Filho em nos redimir. É graça, é bondade. A bênção futura, sermos selados pelo Espírito Santo. Olha a manifestação do poder de Deus quando ressuscita Jesus. Nesse domingo que nós estamos falando sobre ressurreição. Ressuscita Jesus, mas só ressuscita? Não, ele entroniza. Mas só coloca no trono, sentado à direita? Não, ele coloca todas as coisas. Principados, potestades, soberania, as coisas do presente século, as coisas do futuro, debaixo dos pés de Cristo. E deu à igreja. A minha oração é que Deus possa abrir os olhos do meu coração, para que eu possa compreender a essa grandeza. Se a gente compreender, nós vamos viver como igreja, bem melhor, e entender que estamos aqui para o louvor da sua glória. Entender que Ele é a cabeça da igreja. É Ele que dirige, é Ele que governa, foi Ele que comprou, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que resgatou. Que nós somos apenas servos, esperamos que sejamos cooperadores. Que Deus nos abençoe. O Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Como a tua palavra, Senhor, é preciosa. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos saber e crer. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ter os olhos do coração iluminados. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos usar esse poder que o Senhor colocou à nossa disposição, porque nós nos tornamos o povo mais feliz, mas também o povo mais poderoso
da história. Ajuda para que possamos nos manter fiéis, santos, irrepreensíveis. Leva-nos em paz para as nossas casas. Nos abençoa. Nos dá uma boa tarde. Nos traz de volta logo mais para o louvor da glória do teu nome. É no nome dele, do Jesus que vive, está vivo e vive para sempre. Que ele possa reinar nos nossos corações, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, irmãos.